Será que existe um passado que influencia nossas escolhas, nossas emoções, nossas reações, a nossa maneira de enxergar a vida? Hoje de manhã eu gostaria de conversar com vocês sobre algo que normalmente carregamos sem perceber e que influencia profundamente a vida de cada um de nós. Hoje de manhã eu quero falar sobre o DNA da nossa história. Hoje de manhã eu quero conversar com vocês sobre o DNA da nossa história. Não é esse DNA que a gente encontra no sangue, por exemplo. Não é. Não é o DNA biológico que eu estou falando. Eu estou falando de um DNA, o DNA do nosso passado, o DNA sabe, que guarda a cultura, as histórias que ouvimos e as experiências que vivemos. O DNA que eu estou falando é aquele que guarda os valores que recebemos e das feridas emocionais que nós carregamos. DNA que eu quero falar é das palavras que ouvimos e dos exemplos que observamos ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. E talvez a pergunta a ser feita não é se o passado está presente, porque é certo que o passado está presente. Eu também quero perguntar hoje de manhã como ele está presente. Como o passado está presente na nossa vida? Você sabia que existe um DNA que carrega essa memória de cultura, que é relacional, preso aí na nossa história do passado, que começou a existir antes mesmo da gente nascer? Que existem histórias, Beth, que começaram nas gerações anteriores e que, de alguma forma, influencia hoje o nosso presente, a nossa maneira de enxergar a vida, de reagir diante de algumas situações, como, por exemplo, padrões familiares que atravessaram gerações. Gente, eu conheço famílias que os filhos homens, a grande maioria, os filhos homens dessa família, têm problema de comportamento na área sexual, são compulsivos sexualmente, ou na área de jogos. Conheço famílias que carregam expressões bélicas, sabe, no seu vocabulário, expressões de raiva. E isso, de alguma forma, interfere e molda a visão de mundo dos membros dessa família, e mais ainda, interfere e governa, de alguma forma, os relacionamentos que acontecem dentro dessa família. Padrões de repetições que atravessam gerações. Imagine uma família onde os homens sempre foram emocionalmente distantes. Por exemplo, o avô que não expressava afeto. O pai que, por não receber a expressão de afeto do seu pai, do avô, por sua vez não soube comunicar também aos seus filhos. Aí vem os filhos e nascem nesse ambiente onde o amor não é comunicado de forma clara. E um dia esse filho sente falta de afeto sem nem saber explicar exatamente o porquê que ele está sentindo falta, apenas sente falta. Percebe? Que vem atravessando gerações. O filho não escolheu essa realidade, não estava lá presente com o seu tataravô quando tudo começou, mas está vivendo as consequências de uma história iniciada antes mesmo dele nascer. Sabe quem percebeu isso? Asaf. Asaf comenta isso no Salmo 78. Vamos ler junto comigo? Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Asaf diz assim: Meu povo, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. As parábolas Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou
aos nossos antepassados que a ensinasse aos nossos filhos, de modo que as gerações seguintes a conhecessem, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem a seus próprios filhos. Então eles porão confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Asaf aqui, ele entende que o passado está presente sim em nossa vida. Que existe um DNA silencioso, atravessando gerações, uma herança invisível, uma memória coletiva da família, um padrão de comportamento emocional e relacional que é passado de geração para geração. Por isso, ele nos convida a olhar para o passado, mas não para viver no passado. Ele nos convida a olhar para o passado para compreender o presente. Porque quem não entende a verdade sobre o seu passado, dificilmente compreenderá a si mesmo. Eu vou repetir essa frase. Porque quem não entende a verdade sobre o seu passado, dificilmente compreenderá a si mesmo. Eu lembro de um seminário base, de um dos movimentos do familiar que a gente está vivendo esse mês. Seminário base do familiar, tem uma hora lá que a gente faz uma árvore sobre a nossa família. E eu coloquei lá meus avós por parte de pai, meus avós por parte de mãe. Meu pai e minha mãe, eu, meus irmãos. A gente vai desenhando isso no seminário familiar. E aí a gente vai colocando algumas características dos nossos avós, características boas, características ruins, expressões, coisas que foram marcantes, dos dois lados, dos pais e também da parte materna. E a gente vai percebendo que vai existindo uma repetição de padrão. E nesse seminário, por exemplo, eu entendi porque muitas vezes eu reajo como eu reajo a algumas determinadas situações. Poxa, eu estou reagindo aqui, mas isso é característica do meu avô. Olha só, isso é característica da minha mãe. E aí eu pude perceber e entender e olhar para dentro de mim e fazer as pazes com muita coisa que estava aqui dentro, porque eu pude entender o DNA do meu passado. Por isso, meus irmãos, hoje de manhã eu quero destacar 4 verdades sobre o nosso passado. 4 verdades. A primeira verdade é que todos nós recebemos um passado. Todos nós. Olha, você aí recebeu um passado e de alguma forma a tua vida hoje no presente sofre a influência desse passado que você recebeu. Vê o versículo 5 e 6 do Salmo 78 que acabamos de ler. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos seus antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que as gerações seguintes a conhecessem. E também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Perceba que o salmista está dizendo aqui que existe algo que está sendo transmitido de geração para geração. Todos nós somos resultados, sabe, de experiências vividas, de histórias que ouvimos e de palavras que nós ouvimos também. Heranças de padrões de comportamento, como eu expliquei, dos nossos avós, dos nossos tataravós, dos nossos pais, das ausências, da presença também. Tudo isso está no nosso passado, está no DNA, que carrega a cultura, que é emocional, que é relacional, que está aqui dentro da gente. Alguns, por exemplo, receberam o DNA do afeto. Do afeto. É fácil você ver isso numa pessoa que trata as pessoas assim com afeto também. Você já ouviu a expressão assim, mas o pai dele era desse jeito? Esse menino nem conheceu o avô, rapaz, o avô... O avô tem um coração assim, bondoso, igual ele. Esse menino nem conviveu com o avô, tem o mesmo jeito, é o mesmo traço.
Outros recebem o DNA do medo. Medo de arriscar, medo do novo, medo de perdoar, medo de ser feliz. Alguns receberam o DNA do apoio, do encorajamento. Sabe, cresceram ouvindo, você consegue, vai, eu acredito em ti. Outros cresceram ouvindo, você nunca será suficiente. Seu burro, seu idiota. Vê se aprende, vê se cresce. Alguns receberam o DNA da graça nos relacionamentos. E receberam um ambiente seguro e macio. E tanto receberam e aprenderam, como também ensinam isso a outros, ser um ambiente seguro e macio para quando o outro cair no lugar macio, não se quebrar todo. Mas tem gente que cresceu num ambiente duro. E quando cai, se quebra todo, porque o chão é duro, não é macio. Essas pessoas que nasceram em ambientes duros, às vezes pelo duro da vergonha, às vezes é o duro da cobrança, de ser perfeito, de dar 110% em todas as áreas. E quando eu olho para a nossa sociedade, eu vejo isso, por exemplo, na vida de crianças. Pais já cobrando do seu filho uma nota 10, que precisam, porque precisam entrar num determinado grupo de sala da escola que faz parte, porque senão eles não serão suficientes. Não tem problema nenhum se seu filho é inteligente e está em uma dessas salas, está certo? Mas quando a gente torna um ambiente de casa, um ambiente duro, e quando o filho não consegue, não se encaixa nesse perfil, a gente torna a nossa casa um lugar duro e ele se quebra todinho. Tudo isso vai moldando, meu povo, a nossa vida. Vai mudando a nossa forma de enxergar a vida. Por isso, às vezes, é fácil a gente ver isso, duas pessoas enfrentando a mesma situação, reagindo de forma diferente. Porque a gente não reage só ao presente, ao que está acontecendo. A gente reage também a esse DNA que está aqui dentro de cada um da gente. O que estou tentando dizer hoje de manhã, meu povo, é que existe um passado em nossa história que carrega um DNA vivendo dentro de cada um de nós. Existe uma história no nosso passado que carrega um DNA que está vivendo dentro de cada um de nós. Esse DNA tem muito poder de influência, mais do que nós imaginamos. Por vezes é um DNA visível, que é consciente que a gente está fazendo. Mas por tantas vezes é inconsciente. Nem tudo que influencia a nossa vida nós conseguimos enxergar, perceber claramente. E isso nos leva à segunda verdade. A segunda verdade é que existem partes desse passado que cada um da gente recebe que nós não enxergamos. Existe parte desse passado que não enxergamos. E aqui um psiquiatra suíço chamado Carl Jung, ele traz uma importância muito grande, porque ele vai chamar dessa parte que nós não enxergamos do nosso passado de sombras. E a sombra não é algo místico, não é algo algo assustador, algo de terror, sabe? Assim, aquele negócio de sombra. Não, não um fantasma que está vindo me assombrar à noite e tal. Não, não é isso. A sombra é aquilo que existe dentro de cada um de nós, mas nós não reconhecemos, não percebemos. Isso tem a ver com as nossas feridas, com os medos, com as necessidades que nunca foram atendidas, com as seguranças, com os desejos do nosso coração, mas também com coragem, com bravura. E aí segue a lista. Aspectos da nossa história que continuam influenciando nossas decisões sem percebermos. São decisões e reações que nós temos, que nós vamos no automático, sem perceber, mas que a origem está nesse DNA do nosso passado, lá atrás, talvez na vida dos nossos avós, dos nossos tataravós. Jung tem uma frase que diz: aquilo que não trazemos à consciência,
aparece em nossa vida como destino. Eu achei essa frase fantástica. Aquilo que não trazemos à consciência, à luz da consciência, aparece em nossas vidas como destino. Em outras palavras, ele está dizendo que alguns chamam de destino aquilo que é apenas repetição. A gente chama de destino, de personalidade, de jeito de ser. É o jeito de ser. É meu jeito de ser, é esse mesmo. É o jeito de ser do menino, deixa ele quieto. Ou de temperamento. Mas, na verdade, são sombras. São histórias do nosso passado que não conhecemos, que se repete silenciosamente na nossa vida, no nosso presente. Quando é que essas sombras aparecem? Imagine você uma criança que cresce ouvindo críticas duras. Essa criança, quando adulta, ela pode interpretar qualquer observação na sua vida como rejeição. Imagine você alguém que cresce num ambiente instável, seja financeiro, seja emocional, seja do que for. Essa pessoa, quando adulta, ela pode se transformar numa pessoa controladora demais. Querer controlar tudo. Querer controlar as finanças debaixo de uma planilha, querer controlar o outro, o marido, a esposa, o filho, o neto. Querer controlar a vida, mas com quem controla a vida? A vida é incontrolável. Imagina alguém que recebe muito, muito, muito afeto. Essas pessoas se tornam adultos com mais facilidade para se relacionar, para confiar, para perdoar. A sombra não aparece só nos nossos defeitos, ela aparece nas nossas relações e reações que temos dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares. Aparece nas repetições, nos excessos, na fragilidade. Aparece nos relacionamentos. Marido e mulher, pai e filho, neto e avô, aparece nos relacionamentos. E talvez uma das nossas maiores lutas que temos que traçar na vida não seja aquilo que acontece ao nosso redor, de fora para a gente. Talvez a nossa maior luta não seja controlar o financeiro do meu trabalho, que eu preciso prosperar a empresa diante de um mercado que está caindo, ou que está subindo, ou que tem desafios. Talvez não seja o desafio de coisas externas, talvez um problema de saúde, talvez o maior desafio que nós temos para enfrentar no nosso dia a dia, ela comece aqui dentro de nós. Não esteja fora da gente, mas esteja dentro da gente. Por isso o salmista também fala sobre memória. Porque o passado, que não é reconhecido, continua governando e influenciando a nossa vida. E aqui eu entro na terceira verdade sobre o nosso passado. Nem todo passado merece continuar governando e influenciando a nossa vida. Versículo 8 trata sobre esse assunto e eu achei esse versículo 8 impressionante. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O salmista está dizendo aqui, existem coisas que merecem continuar, mas existem coisas que precisam parar. Existem heranças que precisam ser preservadas, mas existem tradições que precisam ser rompidas. Nem todo padrão merece continuar. Talvez você tenha herdado silêncio emocional. Na sua família, ninguém conversa sobre os sentimentos. E hoje, adulto, casado, pai de filhos, mãe de filhas, de filhos também, sente dificuldade de expressar os seus sentimentos. Conhece alguém assim? Que sente dificuldade de colocar sobre a mesa o sentimento, que coloca isso em forma de agressão, coloca isso, sabe, de outras formas, mas tem dificuldade de esclarecer aquilo que está dentro de si, porque não aprendeu isso com as outras gerações. Talvez você tenha herdado aí culpa. E tudo que acontece dentro da sua casa, você levanta a mão e diz, oh, é culpa minha. Opa, aqui ó, bota aqui o negócio aqui na minha frente, é culpa minha.
O menino tirou nota baixa, culpa minha, eu que não ensinei direito. Faltou, sei lá, sal, margarina, azeite. Culpa minha, eu que não olhei a lista da feira direito e o marido chegou em casa irritadíssimo, falta de paciência, porque não tem controle emocional, porque brigou com o trabalho. Opa, é culpa minha que não criei um ambiente em casa para o meu marido chegar e entende isso? Gente que recebeu essa herança de culpa e que tudo na vida é culpa dela ou dele, carrega tudo para si. Talvez você tenha errado aí medo. Medo. Talvez você tenha errado aí a dureza. E tratam as pessoas sem compaixão. Talvez tenha herdado, que a gente herda muito, tá? Somente nosso meio religioso, uma religiosidade sem graça. E aí trata os seus familiares, os seus de casa, com uma moralidade absurda, que nem Deus cobra isso, nenhum de nós. A gente aprendeu isso na religiosidade sem graça. Que tudo é pecado, que pecado você não está sendo o suficiente, você não é santo, você vai para o inferno, você não está agradando a Deus. Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, boquinha no que fala, cuidado, olhinho no que vê. O Senhor está olhando para você. Não é isso que a gente cantava quando era criança? Graças a Deus a gente não canta mais essa música no Ministério Infantil. Talvez você tenha herdado competição, ansiedade. Qual é aí a que você herdou que está na sua lista? Porque se eu for colocar aqui, a gente vai passar a manhã toda falando sobre coisas que a gente pode ter herdado, e essas coisas podem influenciar e explicar parte da nossa história, mas elas não precisam ser determinantes. Elas não têm, Ariana, o poder de determinar a nossa vida, de quem nós somos, a nossa identidade diante de Deus. Uma das maiores mentiras que nós podemos acreditar é: eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Quando você casou comigo, você sabia que eu era assim. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, aguente agora. Gabriela, eu quero dizer para você que talvez você tenha aprendido a viver assim. Mas tudo que a gente aprende pode ser transformado. O passado pode explicar muita coisa para a gente, mas não tem autoridade para determinar quem nós somos. O passado pode explicar muita coisa sobre a sua vida, mas não tem a autoridade de governar a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em transformar as nossas histórias. Isso me leva à quarta verdade sobre o nosso passado. O Evangelho transforma o nosso presente. E aqui, meu povo, está o coração da minha mensagem. Não adianta eu vir aqui hoje de manhã trazer uma palavra de Deus para mim e para vocês, trazendo revelações e verdades sobre o passado de cada um de nós, sem trazer a resposta do Evangelho a tudo isso. É bem certo que o passado está presente e que ele não determina quem eu sou. Que tem coisas no passado que devem ficar lá no passado e esquecidas, e a gente interromper isso no ciclo familiar que nós vivemos. Tem coisas que a gente deve permanecer. Mas qual é a resposta do Evangelho diante disso tudo? O Evangelho ele nos convida não apenas a olhar para o passado para entender a nossa história, isso está ok, é importante sim olhar para o passado para entender, mas o Evangelho não nos convida a olhar para o passado para entender a nossa história somente. Ele nos convida a experimentar transformação, redenção. Redenção. Jesus conversou com aquela mulher no poço samaritana e transformou a vida dela, transformou a história dela. Jesus entrou na casa de Zaqueu e transformou a vida de Zaqueu. Jesus transformou a vida de Pedro depois que Pedro negou 3 vezes. Redenção. Ele encontrou pessoas feridas no caminho e transformou a vida dessas pessoas, a história de vida dessas pessoas, o passado dessas pessoas. Jesus não permitiu que as histórias do passado definissem a identidade daquelas pessoas.
Jesus não permitiu que o DNA do passado, da rejeição, da religiosidade sem graça, do medo, do pecado, determinasse o presente daquelas pessoas. E Jesus não permite que hoje o DNA que nós carregamos, seja de que for, ele não determine o nosso presente. Jesus nunca, nunca, meus irmãos, ignorou a história das pessoas. Ele nunca ignorou, mas ele é aquele que sonda mente e corações e tem o poder de transformar mentes e corações. E com isso, transformar também o nosso presente. Apocalipse capítulo 2, versículo 23, Jesus Cristo diz para as igrejas: vocês conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Salmo 139, o salmista vai dizer: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Sonda meu coração e os meus pensamentos, ó Deus. O que significa o salmista dizer: ó Senhor, sonda-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos? Significa pedir a Deus que traga a luz da clareza, do entendimento, aquilo que está escondido e inconsciente, para que seja transformado pela graça, pelo poder e pelo amor de Deus. Aplicando isso à nossa mensagem sobre família, sobre passado, eu posso dizer que isso significa trazer a luz da graça, do poder, do amor de Deus, o nosso passado, o DNA do nosso passado, e dizer que ele não tem mais poder sobre a nossa vida. E seja esse DNA de medo, de dores que nós carregamos também, de comportamento, de padrões de comportamento, ou qualquer outra coisa, não tem o poder de determinar e de governar nossas vidas. Lembra de Jacó? Carregava um DNA familiar complicado, favoritismo, manipulação, engano, competição, estava no DNA de Jacó. Deus não apagou o passado de Jacó, mas transformou a sua história. Primeira coisa que ele fez, mudou logo o nome de Jacó. Mudou sua maneira de enxergar a si mesmo e a sua maneira de enxergar o mundo. Deus começa mudando o nosso coração e a nossa mente e nos transformando de dentro para fora. Por isso que é importante a gente olhar para o nosso passado e ter clareza daquilo que a gente está recebendo. O mundo, não se enganem, o mundo vai nos dizer o tempo todo que nós somos aquilo que aconteceu conosco no passado. Você é aquilo que aconteceu com você lá atrás, no passado. Você é aquilo que aconteceu com você ainda na gravidez da sua mãe, quando sua mãe o, o rejeitava e queria abortá-lo. Conheço pessoas que carregam isso até hoje. O camarada tem 40 anos e carrega isso. Carregava. Porque teve um encontro real com Jesus Cristo e curou isso no seu coração. Se o mundo vai nos dizer que nós somos aquilo que aconteceu no passado, Jesus Cristo vai continuar dizendo todas as manhãs em nossa vida, assim como as misericórdias do Senhor são renovadas todas as manhãs. Você é aquilo que eu declaro que você é. Você não é aquilo que o seu passado diz que você é, e nem que aconteceu no seu passado. Você é aquilo que eu declaro que você é. E isso muda tudo, meu povo. Porque agora nós não somos mais governados pelo DNA do passado, pelas histórias do passado. Nós somos transformados e governados por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Redentor e nosso Salvador. E é Ele quem diz que nós somos. E nós somos filhos, filhas dele. Ele morreu por cada um de nós. E Ele transforma a nossa vida e o nosso presente. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer sim, que o passado está presente em nossa vida. Que talvez exista um DNA antigo aí na sua história, na sua vida. Que existam heranças do passado que você, sem perceber, está repetindo nos seus relacionamentos, na sua vida. Crenças herdadas que atravessaram gerações e aparecem como sombras na sua vida. Mas existe uma boa notícia.
O evangelho é maior do que qualquer herança. A graça é maior do que os ciclos familiares. A cruz é maior do que as somas dos traumas e das sombras que a gente possa carregar na vida. E Jesus Cristo é maior do que o nosso passado. Jesus é maior do que o nosso passado. Nosso passado, ele não tem mais o poder de governar nossas vidas. Ele não é determinista. Ele pode influenciar e vai influenciar sim, está presente, claro que vai influenciar. Talvez na vida de uns mais e na vida de outros menos, talvez na vida de alguns mais positivamente e na vida de outros mais negativamente, mas isso não é determinista, porque quem governa a nossa vida não é mais o nosso passado, é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré, é o nosso Senhor e Redentor. O passado pode explicar parte da nossa história, mas ele não define quem nós somos. Quem tem esse poder é Jesus Cristo. Amém? Hoje eu não quero que você pense primeiro aí nos seus filhos, como eu fiz a semana passada, nos seus avós, nos seus pais. Eu quero que você olhe para dentro de si e me responda uma pergunta com muita sinceridade no seu coração. Seja verdadeiro aí com você. Qual é o passado que vive em você? Qual é o passado que vive aí em você? Que DNA é esse que lhe acompanha? Que sombras são essas que você repete sem perceber? Talvez hoje você esteja precisando abrir a boca e dizer igual o salmista: Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau e transforma segundo a tua palavra, Pai. Sonda meu coração e minha mente também. E o que precisa ser curado, transforma e cura, Pai. Mas também revela ao meu coração aquilo que o Senhor deixou como herança na minha vida. Porque o nosso passado não é feito só de coisas que nos prejudicam. Deus também nos deixou herança. Senhor, revela aquilo que deixou como herança e que eu não preciso transformar, nem deixar lá atrás, nem abandonar, nem interromper o ciclo. Muito pelo contrário, eu preciso fortalecer. Viver o reino de Deus em nossas relações familiares não é negar o passado, é permitir que Jesus entre em nossos corações, em nossa mente e traga à luz da graça o nosso DNA das nossas histórias e transforme aquilo que deve ser transformado, mas fortaleça aquilo que deve ser fortalecido e assim faça nascer uma nova maneira de viver a vida no presente. Porque Jesus é aquele que tem poder para transformar nossas histórias do passado num presente cheia de graça, de amor e de felicidade e de alegria e de liberdade. Amém? Jesus é esse que tem o poder de transformar o nosso presente. Amém, meu povo.